Olá, 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 tudo bem com você? E aí, como é que você está? Pilhado aí para aprender mais coisas? Que bom que eu posso te ajudar. Eu sou o professor Emerson e a gente vai agora, de novo, migrar no mundo maravilhoso da matemática. E o conteúdo de hoje ele é de essencial e fundamental importância em que aspecto? Equação do primeiro e segundo grau, tá? É um contexto básico para que você possa se aprimorar no campo da matemática, nos conteúdos que vão vir, ok? Então você tem que estar muito atento, atento de tal maneira que possa me acompanhar, ok? Te convido então a relaxar aí agora, acompanhar passo a passo. Se você não entender no final, você volta, tá? E aproveite, porque é um conteúdo muito importante e você tem que saber, ok? Então eu espero você, passo a passo. Vamos lá? Me acompanha? Vem comigo, tá? Vai ser maravilhoso. Então, vamos falar de equação do primeiro grau. As equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Aí vem as variáveis, tá? Que são da forma ax mais b igual a zero. Aqui está uma definição genérica, tá, pessoal? A e b são números reais, sendo a um valor diferente de zero. O valor desconhecido é o famoso x ou y, chamado de incógnita ou variável, tá? As equações do primeiro grau podem apresentar uma ou mais variáveis ou incógnitas. E o que é isso, professor? São os valores desconhecidos, caracterizados e representados por letras, tá? Aí é que vem aqueles memes que o pessoal fala muito, né? Eu ia muito bem, matemática era 2 mais 3 igual a 5, 4 vezes 4, 16, aí colocaram o tal do x e bagunçou tudo. E aí? Mas por que isso? Porque existem situações desconhecidas que você tem que dominar ou compreender a partir do elemento-chave. Agora analisa uma coisa comigo. Na matemática, nós só precisamos dominar as 4 operações e você saber a operação oposta. Como assim? Se você sabe somar, você sabe subtrair, porque é só fazer a volta. Não estou entendendo, professor. 2 mais 3 igual a 5. Voltando, 5 menos 3 igual a 2. Se eu sei multiplicar, eu sei dividir. 2 vezes 4 é igual a 8. 8 dividido para 4 é igual a 2, voltando. Analisa isso comigo que você vai entender bem mais fácil onde é que eu quero chegar. Ok? E toda a igualdade em relação a isso são equações do primeiro grau. Aqui tem exemplos, tá? Ó. Beleza? Isso aqui já não é do primeiro grau, porque o expoente da variável não pode ser 2 ou mais do que 1. Então, sempre que tiver o x sozinho, isso é uma equação do primeiro grau, porque o expoente de x é 1, tá? Vamos lá. O lado esquerdo de uma igualdade é chamado primeiro membro e o lado direito é chamado de segundo membro. Bora colocar isso aqui em prática para a gente entender? Como resolver uma equação do primeiro grau? O objetivo de resolver uma equação é descobrir o valor desconhecido, o famoso x, ou seja, o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Por isso, deve-se isolar os elementos desconhecidos de um dos lados e fazer com que a gente consiga chegar lá. Quando um termo da equação mudar de lado, o sinal de igual, devemos inverter a operação e vice-versa. Professor, é muita coisa, não estou entendendo. Vamos lá. Qual é o valor da incógnita x que torna a igualdade verdadeira? 8x menos 3 igual a 5. Presta atenção aqui. 8 multiplicado pelo valor desconhecido, ao subtrair 3, tem que dar 5. Então, tu vai ter que deixar o x sozinho. Antes da igualdade é o primeiro membro. Depois da igualdade é o segundo membro. Então, esse menos 3 ele vai sair daqui. Se ele mudou de lado, vai passar para depois da igualdade, ele vai mudar o sinal. Se ele está subtraindo, ele vai somando. Olha aqui, ó. 8x é igual a 5 mais 3. Ficou claro? Ó? Menos 3, foi para lá, mais 3. 5 mais 3 é 8. Repeti 8x. Eu quero o valor de x. O 8 que está multiplicando, mas professor, eu não estou vendo multiplicação. Todo número ao lado da letra está multiplicando. Ele vai passar dividindo. X que eu quero é 8 sobre 8, que dá 1. Mas eu posso fazer a prova real. Como assim, professor? O x não deu 1? 8 vezes 1 é 8. E 8 menos 3 é igual a 5. Confirmei e dá para verificar. Ok? Bem prático. Tá? Outra regra básica é quando antes da igualdade for negativo, eu vou ter que multiplicar por menos 1, tá? Em ambos os lados vai mudar o sinal. Se está tudo negativo, fica tudo positivo, tá? Tipo aqui, ó. Menos 9x igual a menos 90. É um exemplo. Como antes da igualdade está negativa, eu vou multiplicar por menos 1.
Mas só se antes da igualdade for negativo. Se aqui está positivo e aqui está negativo, não precisa fazer isso. Tá? Ficou tudo positivo, passou o 9 dividindo, x igual a 10. Agora vamos trabalhar problemas. Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Preste atenção. Ana nasceu 8 anos depois de sua irmã Natália. Em determinado momento da vida, Natália possuía o triplo da idade de Ana. Calcula a idade das duas nesse momento. Vamos entender que para resolver esse tipo de problema, utiliza-se uma incógnita para estabelecer a relação. Como assim? A idade de Ana como elemento x. Então, como é que fica? Natália tem 8 anos a mais que Ana. Se Ana é x, a Natália vai ter 8 a mais, então vai ficar, tá, x mais 8. Por conseguinte, a idade de Ana é 3 vezes a idade de Natália. Então, o que vai acontecer aqui? A idade de Ana é 3 vezes a idade de Natália. Então, vai ficar 3x igual a x mais 8. Porque quando eu multiplico por 3 a idade de Ana, e eu sei que a outra tem 8 a mais, por isso que vai ficar x mais 8, eu consigo estabelecer a igualdade. Se 3x é igual a x mais 8, eu vou ter que trabalhar aqui a resolução dessa equação. Como é que eu faço isso? Vamos estabelecer que antes da igualdade só pode ter termos com x. Depois da igualdade só termos com números. O x aqui está após a igualdade, então eu vou trazer para o primeiro membro mudando o sinal. Se ele não tem sinal, ele está positivo, ele veio para cá, negativo. Perceba que aqui ficou só 8, ó. Ao diminuir 3x menos x, eu encontro 2x, vai ficar 2x igual a 8. Passa o 2 que está multiplicando, dividindo, vai ficar x igual a 8 sobre 2 igual a 4. Logo, a Ana tem 4 e a sua irmã tem 12 anos, o triplo de 4. Tá? O que estabelece a correlação entre o problema que envolve a equação do primeiro grau. Bora ver exercícios aqui rapidinho? Como é que eu resolvo isso aqui? X menos 3 igual a 9. Eu passo o menos 3 para lá, passa somando, x igual a 12. 4x menos 9 igual a 1 menos 2x. O que tem letra vem para antes da igualdade e o que tem número vai ficar após a igualdade. Menos 2x passou mais 2x e o menos 9 passou mais 9. Somei aqui, deu 6x, somei aqui, deu 10. 6 multiplicando, passou dividindo, 10 sextos. Como são pares, eu ainda poderia simplificar por 2, que daria 5 terços, tá? Ok? Bora ver esse C. X mais 5 igual a 20 menos 4x. Eu vou deixar o x aqui, jogo mais 5 para lá, ele foi negativo. Trouxe o menos 4x, ele veio positivo. Somei, deu 5x. 20 menos 5 dá 15. O 5 multiplicando passa dividindo, x igual a 3. Bora fechar com esse? 9x menos 4x mais 10 igual a 7x menos 30. Não se espante com o tamanho da equação. Vamos organizar? Quem tem x fica antes da igualdade. O mais 10 sumiu daqui, passou para lá. E o 7x que estava depois da igualdade veio para cá. Percebam, aqui eu tenho menos 30. De onde é que saiu esse menos 10? O mais 10 antes da igualdade foi para depois. 9x menos 4x, tá? Menos 7x dá menos 2x, tá? Ok? Só para a gente poder ter essa noção aqui. Porque 9x tira 4 é 5x. 5x menos 7x é menos 2x. Menos 10 menos 30 é menos 40. Opa, opa, opa. Antes da igualdade está negativo. Eu vou ser obrigado a multiplicar por menos 1. Vai alterar apenas os sinais, ó. O que estava negativo ficou o quê? Positivo. 2x é igual a 40. O 2 que está multiplicando passou o quê? Dividindo, logo o meu x é 20. Para resolver essa equação, encontramos a resposta do valor desconhecido. Equação do primeiro grau a livro de exercícios. Vamos prestar atenção nessa questão? Carlos e Manuela são irmãos gêmeos. A metade da idade de Carlos mais um terço da idade de Manuela é igual a 10 anos. Começou a doideira aqui. Calma, calma, calma. Dá para você interpretar quando a gente vai passo a passo. Qual é a soma das idades dos dois irmãos? Bora entender uma coisa? Carlos e Manuela são gêmeos, então as suas idades são iguais. Vamos chamar essa idade de quê? De x. Então alguma coisa você já entendeu. Carlos e Manuela têm idades iguais a x porque eles são gêmeos. Agora vamos voltar para cá. A metade da idade de Carlos. A metade da idade de Carlos é x sobre 2. Mais um terço da idade de Manuela. A metade divide por 2. Um terço divide por 3, tá? Quando eu somo a metade mais um terço, eu vou chegar a 10.
x sobre 2 mais x sobre 3 igual a 10. Agora eu sou obrigado aqui a tirar o MMC, que é 6, tá? Então, eu vou pegar ambos aqui sobre 6. E de onde é que saiu esse 60? Vamos entender aqui a conta? Se o MMC é 6, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes x, 2x. Aqui embaixo tem 1. 6 para 1 é 6. 6 vezes 10, 60. Ok? Eu vou cancelar o denominador em ambos os lados. Vai ficar 5x igual a 60. O 5 que está multiplicando passa dividindo. Logo, esse meu x é 12. A idade dos dois é 12. Pede a soma deles. Então, vai dar 24. Professor, tem como comprovar? Tem. Qual é a metade de 12? A metade de 12 vai dar igual a 6. Qual é a terça parte de 12? É 4. E 6 mais 4 dá igual a 10. Confere o que está pedindo aqui no exercício. Dificuldades encontradas, você vai rever essa questão de novo, tá? Olha o exemplo 2 aqui. Rosinha pagou R$ 67,20 por uma blusa que estava sendo vendida com desconto de 16%. Olha a porcentagem aqui. Quando as suas amigas souberam, correram para a loja e tiveram a triste notícia que o desconto já havia acabado. O preço encontrado pelas amigas de Rosinha foi de quanto? 67 já está com desconto de quanto? De 16%. Eita, e agora como é que faz isso? Eu quero saber o valor antes do desconto, já que elas encontraram já o valor original. Então, vamos chamar aqui, ó. O preço era x. Teve um desconto de 0,16x, porque 0,16 corresponde a 16%. Deu 67,20. Aqui, se não tem ninguém ao lado, é 1. 1 menos 0,16 é 0,84. É como se fosse R$1 menos 16 centavos. Igual a 67,20. 0,84 passa dividindo, eu vou ter que dividir isso aqui. Presta atenção no detalhe. Se o número de casas decimais forem iguais, você elimina a vírgula. Como assim, professor? Eu tenho duas casas e aqui eu tenho duas casas. Elimina, vai dar 6.720 por 84. Logo, essa resposta é 80. As amigas, quando chegaram lá, encontraram o valor de 80, porque o desconto já tinha acabado. Ok? Questão 3. Um professor gasta 1/3 do seu salário com alimentação, metade com moradia e ainda lhe restam 1.200. Qual é o salário desse professor? Vamos lá. 1/3, vamos chamar o salário de x, tá? Ó, de x. 1/3 é x sobre 3. Metade é x sobre 2. Como restou 1.200, a soma disso dá o salário dele. Aí eu vou tirar o MMC, que é 6. 6 dividido para 3 é 2, 2 vezes x, 2x. 6 por 2 é 3, 3 vezes x, 3x. 6 por 1 é 6, 6 vezes 1.200 é 7.200. 6 por 1 é 6, 6 vezes x, 6x. Corto 6, aqui está a equação. Lembra que antes da igualdade só é termo com x, esse 7.200 vai sair daqui, vai passar para depois da igualdade, e o 6x está positivo, vem para cá negativo, ó. 5x menos 6x igual a menos 7.200. Aqui dá menos x e aqui menos 7.200. Multiplica por menos 1, o salário dele era de R$ 7.200. Isso para um professor está um salário bem interessante, viu? Concordam? Olha que bacana. Continuando. Equação do segundo grau. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial, cujo valor maior da variável é 2. Essa aqui é a forma genérica dela, tá? Numa equação do segundo grau, o x é a incógnita e representa um valor desconhecido. Já as letras B e C são as chamadas coeficientes ou constantes da equação, beleza? Então vamos lá. Equações do segundo grau completas e incompletas. As equações do segundo grau completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, tá? Mas nem sempre vai ser assim. Ela pode ser incompleta quando B é igual a 0 ou C é igual a 0 ou ambos igual a 0. Vamos ver exemplo? A equação 4x² menos 16 igual a 0 não é completa, porque eu só tenho o termo A e o termo C. Nesse caso, B é igual a 0. Como é que resolve? Vamos acompanhar aqui. Nesse caso aqui, ó, 4x² menos 16 igual a 0. Quando falta o termo B, joga o termo C para o outro lado, ele vai positivo. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Esse x2 é x², tá?
16 para 4 dá 4. Agora eu vou pegar esse quadrado e passar para lá como raiz. Sempre que o expoente for par e passar como raiz, vai o mais ou menos. A raiz de 4 é mais ou menos 2. Então, o meu x vale tanto mais 2 quanto menos 2, tá? Esse é um exemplo, tá, de equação do segundo grau incompleta. Bora ver isso aqui contextualizado? Encontre o valor de x para que a área do retângulo seja igual a 2. Eu tenho um retângulo. Aqui é x menos 2, aqui é x menos 1. A área do retângulo é multiplicar base vezes altura. Então, eu vou ter que multiplicar x menos 2 por x menos 1 e igualar a 2. Como assim, professor? Vamos lá? X menos 2 vezes x menos 1 igual a 2. Multiplica, faz a distributiva, tá? Eu vou encontrar essa equação aqui, ó. Ela fica dessa maneira e eu encontro uma equação do segundo grau incompleta. Não vou passar ninguém para o outro lado. Eu vou entender que aqui tem x e aqui tem x e vou colocar em evidência, utilizando a fatoração. Ok? Então, vai ficar x que multiplica x menos 3 igual a 0. Como é que deu isso? Se você observar, aqui tem x e aqui também tem x. Põe o x fora e abre o parênteses. Como aqui é x ao quadrado, é x duas vezes. Já tem um x aqui, fica um x dentro. Aqui é 3x, o x já está lá fora, ficou só o 3. Agora eu tenho o produto de dois termos sendo igual a 0. Quando o produto de dois termos é igual a 0, um deles é igual a 0. Então, vai ficar x igual a 0 ou x menos 3 igual a 0, como está explicando aqui, ó. Contudo, se eu resolver essa equação, o que vai acontecer? X menos 3 igual a 0, isolo o x, vai ficar x igual a 3. Então, eu vou ter, no caso, x igual a 0 e x igual a 3. Mas o x igual a 0 não serve porque esse x é um valor de medida e medida não pode ser negativa. Logo, aqui o x vai ser igual a 3. 3 menos 2 é 1, tá? E 3 menos 1 é 2. Vai ficar a área, base vezes altura, 1 vezes 2 igual a 2. Confirma. O meu x aqui vai ser igual a 3. Beleza? Não é tão complicado, você vai ter a noção dos resultados que a gente vai ver aqui. Agora vamos, ó, o valor de x é igual a 3. Para resolver uma equação do segundo grau completa, vai chegar na fórmula de Bhaskara. Aí lá vem, vixe Maria, aquela fórmula de novo. Mas a gente vai ter que entendê-la passo a passo. Me acompanha aqui? Para encontrar na equação do segundo grau completa, eu utilizo a fórmula x igual a menos b, mais ou menos a de delta sobre 2a. Lembrando que o delta é chamado de discriminante. Ele tem um valor também, tá? Que é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que para ter solução, esse delta tem que ser maior que zero. Ok? Para ter duas soluções. Se o delta é igual a zero, as duas soluções são iguais. E se o delta é negativo, não tem solução nos reais. Então, bora ver exemplos aqui para compreender esse exercício. Para resolver uma equação do segundo grau, usamos a fórmula de Bhaskara. Devemos seguir os seguintes passos. Bora ver esses passos comigo? Primeiro passo, identificar os coeficientes a, b e c. O a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é o termo independente, não tem letra, tá? Ao lado. Segundo, calcular o delta, jogando na fórmula, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Se esse delta é maior que zero, ela terá duas raízes reais distintas. Se o delta é menor do que zero, não tem raízes reais. E se o delta é igual a zero, ela terá somente uma raiz. Ou seja, as raízes iguais fazem com que ela tenha apenas uma raiz. Depois, calcular as raízes, tá? Em cima da equação anterior. Essa equação aqui vai me dar um x1 e x2, tá? Ok? Que é o que a gente vai ver agora. Bora ver exemplos aqui para você acompanhar passo a passo. Determinar as raízes da equação. 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a 0. Para resolver, primeiro devemos identificar os coeficientes. Assim temos, olha aqui, a, quem acompanha o x ao quadrado. Eita. B, quem acompanha o x, menos 3. C é o termo independente, menos 5. Agora eu vou calcular na fórmula de delta. Mas qual é a fórmula de delta? Qual é a fórmula de delta que a gente tem que saber? Nesse caso aqui, ó, delta b ao quadrado menos 4ac. Eu vou substituir. Então, bora lá? B ao quadrado menos 4ac. B menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, tá, que é 2, vezes o c, que é menos 5. Ó.
Menos 3 ao quadrado é 9. Por que fica positivo, professor? Porque todo negativo elevado a um expoente par fica positivo, tá? Menos vezes menos é mais. 4 vezes 5, 20, vezes 2, 40. Essa soma deu 49. Agora eu vou encontrar o x1 e x2 através da outra fórmula. Que outra fórmula é essa, professor? Essa fórmula aqui, ó. Então vamos lá comigo? Acompanha. Tá? X é igual a menos b, mas o meu b é negativo, por isso que aqui está entre parênteses, mais ou menos raiz de delta, que deu 49, sobre 2a, mas o meu a é igual a 2, ó. Aí vai ficar menos vezes menos é mais, vai ficar 3 positivos, mais ou menos 7 sobre 4. De onde é que saiu esse 7? Raiz quadrada de 49 é 7. E 2 vezes 2 é 4. Verifica que esse 4 é denominador para esses dois termos, tá? Então vai ficar, o x1 é utilizar o sinal de mais e o x2 é utilizar o sinal de menos. x1, 3 mais 7 sobre 4. 3 mais 7 é 10 e 10 sobre 4 é a mesma coisa que 5 sobre 2. De onde é que saiu isso, professor? 10 e 4 são pares, simplificando por 2 é 5 sobre 2. O x2 é utilizar o sinal de menos, porque eu vou ter duas raízes, tá? Logo, o meu x2 é 3 menos 7 sobre 4. 3 menos 7 é menos 4 e menos 4 dividido para 4 é igual a menos 1. Logo, existem duas raízes reais e distintas, que são 5 sobre 2 e menos 1. Como solução para essa equação do segundo grau, significa que aqui eu tenho duas raízes, porque o meu delta foi maior que zero, o que caracteriza que as duas raízes são reais e distintas entre si, que contempla essa equação fazendo com que ela seja igual a zero. Então, primeiramente, encontra A, B e C. Segundo, encontra o valor de delta. Depois, joga na fórmula de Bhaskara normal, substituindo o que você já encontrou aqui, tá? É uma questão de continha. Achou complicado? Tenta refazer, fazer novamente para ver se você consegue, beleza? Vamos lá, exercícios. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci minha mãe tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Calma, não se desespere. Vamos entender? Considerando a minha idade igual a x, ó, a idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Então a minha idade é x. Qual é a idade da minha mãe? Quando eu nasci, a minha mãe tinha 20 anos. Então a minha mãe tem 20 anos a mais que eu. Se a minha idade é x, a idade da minha mãe é x mais 20, tá? Ok? Aí aqui está dizendo aí, quantos anos eu tenho. Então significa o quê? Aqui está dizendo que a idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha idade vezes a idade da minha mãe, que é 20 a mais que a minha, que é x, e igualar a 525. Por quê? O problema está dizendo isso, ó. Vai ficar x ao quadrado mais 20x igual a 525. Joga 525 para cá subtraindo, eu tenho uma equação de segundo grau. A é 1, B é 20 e C é menos 525. Vamos encontrar o delta, b ao quadrado menos 4ac, eu cheguei em 2.500. Para calcular as raízes, usamos menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. De onde é que saiu esse 20? O b, deu para perceber aqui, ó, na equação do segundo grau, é 20. Menos b é menos 20. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 2.500, tá? Ó. Vai ficar menos 20 mais 50. De onde é que sai esse 50, professor? A raiz quadrada de 2.500 é 50, tá? Dividida por 2. x1, menos 20 mais 50 sobre 2. Aqui vai dar 30, e 30 sobre 2 é 15. x2, menos 20 menos 50 sobre 2, que dá menos 70 sobre 2 menos 35. Não serve, pois eu não posso ter idade negativa. Logo, a minha idade é 15, tá? E a minha mãe tem 20 a mais que eu. Então, eu tenho quanto? 15 e ela vai ter 35, correto? Mas está pedindo na questão só quantos anos eu tenho. Por isso que meu x é igual a 15, ok? Então, vamos interpretar essa questão agora. Eu queria muita atenção sua agora. Uma praça representada na figura abaixo apresenta um formato retangular. Está aqui a praça. Formato retangular. E sua área é igual a 1.350. Espera aí.
A área de um retângulo é multiplicar a base vezes a altura. Sabendo que a sua largura corresponde a 3/2 da sua altura, qual é a dimensão da praça? Vamos entender. Se eu chamar a altura de x, a altura de x, a largura corresponde a 3/2 de x, que é a altura. Então, se x é a altura, a largura é 3/2 de x. A área de um retângulo é calculada multiplicando a base pelo valor da altura. Como assim, professor? Aqui é a base e aqui é a altura. Essa largura é 3/2 de x e eu vou multiplicar pela altura x. Olha a equação que eu encontrei. 3/2 de x vezes x é 1.350. Por quê? Porque está dizendo que a área é 1.350. Vai ficar 3/2 x ao quadrado igual a 1.350. Eu queria que você entendesse uma coisa. 3/2 está multiplicando, então eu vou passar dividindo. Ok? Então, nesse caso aqui, só que eu vou fazer agora aqui diferente. Como embaixo tem 2, eu vou repetir o 3, o 2 está embaixo do 3. Vai ficar 2 que multiplica 1.350. Por isso que aqui deu 2.700. Vai ficar 3x ao quadrado igual a 2.700. Agora, o 3 que está multiplicando passa dividindo. 2.700 é igual a, dividido para 3, dá 900. Só que isso aqui é x ao quadrado, eu quero só o valor de x. O quadrado passa como raiz. A raiz de 900 dá exatamente 30, só que mais ou menos. Por quê? Toda vez que eu tenho um expoente par, ele passa como raiz, vai mais ou menos. Como o valor de x representa a medida da altura, eu não posso considerar menos 30, porque não posso ter medida negativa. Então, a altura com certeza vai ser igual a quanto? A 30 metros. Para calcular a largura, vamos multiplicar esse valor, tá? Espera aí. A altura x é igual a 30, como está dizendo na questão. A largura é 3/2 disso. Então, eu vou pegar 3/2, tá? Ó. Tá? Eu vou pegar 3/2 e multiplicar por 30, tá? 3/2 multiplicado por 30 vai ser 3 sobre 2 vezes 30. 3 vezes 3 aqui, ó, dá 90. Eu vou pegar 90 e dividir por 2, que vai dar exatamente quanto? 45. Logo, as dimensões são iguais a 30 e 45. Como é que é isso, professor? Nesse caso, a altura é 30 e a largura vai ser igual a 45, tá? Essa é a forma que nós temos aqui para chegar lá. Beleza? Um problema contextualizado para você interpretar e deduzir. Certinho? Então, o que a gente tem que ter noção aqui? Equação de primeiro e segundo grau são de muita importância para quem vai fazer o Enem e concursos. Então, se você vai fazer o Enem, revisa essa aula, dá uma olhadinha. Equação de segundo grau, delta, Bhaskara, vê exemplos aí que você vai acompanhar. Reveja novamente, tá? Essa aula, entra na nossa plataforma Eduque, tá? Entra na plataforma para que você possa analisar, interpretar e compreender os exercícios. Certinho? Então, eu espero ter participado da sua vida agora, nesse momento. A gente se encontra na próxima aula, beleza? Te espero, então.